Olá, bom dia. Como prometido, estamos de volta, para dar continuidade ao curso de tecnologias para a produção de milho e feijão calpi no estado do Amazonas. Hoje é 27 de maio de 2019. Eu sou Luziane Vitor, engenheira agrônoma, atualmente trabalho na CEPRO. E ao meu lado está Pedro Chaves, que é o nosso gerente de produção vegetal do IDAM, que vai ficar conosco nesta manhã para dividir conhecimento com vocês, falarmos de feijão calpi, que é o feijão que é produzido no estado do Amazonas. Pedro, obrigada pela sua participação, seja bem-vindo. Obrigado, Luziane. Quero desejar um bom dia especial aos nossos participantes do curso de Tecnologias para a Produção do Milho e Feijão Calpi, a todos os nossos técnicos da Assistência Técnica e Extensão Rural do IDAM, das prefeituras, das secretarias de produção e agricultura de todos os nossos municípios do estado do Amazonas, nossos estudantes da UEA, do CETAM, da UFAM, do IFAM, que estão acompanhando a transmissão desse curso, dessa capacitação, e desejar uma boa aula no dia de hoje. Vamos dar ênfase na produção do feijão calpi, uma importante leguminosa, importante alimento, fonte de renda, geração de emprego. Então, daqui a pouco nós vamos estar detalhando a fitotecnia, detalhando alguns dados referentes a essa importante cultura que é o feijão calpi. Muito bem, também a gente agradece essa parceria com a SEDUC, a Embrapa, a pessoa do Dr. Inocêncio, que vai fazer parte deste curso no dia de hoje, pela produção dos vídeos do feijão calpi. Pedro, a gente vai começar hoje o curso respondendo a pergunta de Humaitá e de Envira, que fizeram na aula passada com relação ao milho. A Sabrina pediu uma orientação, o que a gente poderia indicar como controle biológico. Eu acredito que a gente ficou em débito na resposta, mas a gente vai tentar esclarecer melhor. O Pedro já havia falado para fazer uso de rotação de cultura. Existe também um outro produto biológico que é a base de bacilos thuringienses, Pedro, que já é utilizado no estado do Amazonas, Então a gente já pode fazer uso disso. Também não plantar o mesmo milho. Numa safra você planta um milho, depois num outro você vai fazer uma rotação, e depois você pode utilizar uma outra variedade para evitar essa resistência. E outro questionamento era se a gente recomendava o plantio simultâneo com o milho. O que a gente mais vê é que para produzir um milho, geralmente é plantado só o milho, mas fazer essa rotação para evitar as pragas e doenças, você pode fazer com abóbora, girimum, pode fazer com melancia também, em regiões que, o nosso caso aqui pode fazer com algodão também, mas essas são as dicas que a gente passa para vocês. Tá bom? Os questionamentos que foram feitos na aula anterior, que foi falado sobre o milho. E agora a gente vai continuar com o feijão. Como prometido, hoje nós vamos falar sobre a origem dele, a importância econômica, falar de calagem e preparo do solo. Essa parte foi bem detalhada na aula anterior pelo professor Pedro, e agora a gente vai fazer só uma abordagem, não vai aprofundar muito, porque acredita-se que já foi bastante explicado. Vamos falar das cultivares que nós temos de feijão calpi e o que é indicado para a região, para a nossa região, que a Embrapa já fez as pesquisas e verificou os resultados bons aqui na nossa região. Época de plantio, de semeadura. Vamos falar do arranjo espacial, que é o aproveitar melhor a área e também evitar doenças na planta.
falar sobre a adubação, o controle de plantas daninhas, pragas e doenças, que são inúmeras, e a colheita. E também, fora esse assunto do feijão calpi, nós estamos trabalhando aí num projeto que é chamado de projeto prioritário, que está inclusa a cadeia do feijão, né, Pedro? E tu vais falar sobre isso. Tem como falar agora ou você vai falar só? Após nós abordarmos os assuntos referentes à atividade da cultura do feijão calpi, revisando alguns tópicos da cultura do milho da aula passada, dando algumas outras ênfases, nós vamos estar detalhando a questão do projeto prioritário da cadeia produtiva do milho e feijão calpi no estado do Amazonas, que é um projeto muito importante do sistema CEPRO, operacionalizado pelo IDAM em 7 municípios do estado do Amazonas. Vamos estar detalhando quais são os municípios, os objetivos do projeto, as estratégias operacionais, as metas, os resultados que nós esperamos com esse projeto, que é melhorar a produção e a produtividade nesses municípios que estarão participando do projeto diretamente e, consequentemente, nos demais municípios jurisdicionados, os demais municípios aí que fazem parte desses polos, desses municípios que vão estar participando. Então, depois da aula da fitotecnia, do sistema de produção do feijão calpi, nós vamos estar detalhando esse projeto, que é um projeto que com certeza já está em execução, que essa capacitação, esse curso de produção e tecnologias do milho e feijão calpi já faz parte desse projeto. Por isso nós convocamos todos os nossos municípios que fazem parte desse projeto para estar aqui presente, para estar presente aí nesses municípios, tá? Já como fase, como parte, como meta dentro desse projeto. Ok, então agora a gente vai para falar sobre a origem do feijão calpi. Aqui nós temos 2 tipos de feijão, né? Nós temos o feijão calpi, nós temos o feijão que é o fazelos, né? Que é o feijão carioca. Mas a gente vai falar especificamente do feijão calpi. Ele tem origem na África, precisamente nas regiões semiáridas, e do oeste da África e Nigéria, onde se encontra uma das maiores áreas de produção do mundo. Aqui no Amazonas, aqui no Brasil, nós temos em Teresina o centro de pesquisa que trabalha muito com essa cultura do feijão calpi. Como o Pedro já falou, é uma cultura muito importante para a nossa região, porque é ela que nós conseguimos produzir melhor aqui, ela se adapta melhor aqui. Então, ela foi introduzida no Brasil na segunda metade do século XVI pelos portugueses no estado da Bahia. A Bahia foi para o Piauí, Piauí foi para algumas partes do Brasil. Tá? Com o nome popular, aqui no norte nós conhecemos como feijão de praia, também chamado de feijão de corda, feijão colônia, manteiguinha. No nordeste, conhecido como feijão macaçá, feijão de corda, fradinho, e no sul, feijão miúdo. Aí na tela você pode observar essas manchas mais escuras, onde é produzido o feijão calpi. Por que a gente não produz o outro feijão aqui? Ele é mais suscetível a doenças, né? E as exigências climáticas dele, para a nossa região, não é possível produzir tão bem quanto o nosso calpi. Então, por isso que nós vamos falar especificamente do calpi. Então, na Amazônia, o feijão calpi ele é cultivado em terra firme, destacando fonte de renda para agricultores no Amazonas em diversas regiões brasileiras. Ele é de fácil adaptação aos solos pobres com baixa disponibilidade hídrica. Quando a gente fala em solos pobres, a gente sabe que o nosso solo do Amazonas não tem alta fertilidade, né? Com exceção do nosso solo de várzea. Como falamos na aula do milho, a gente viu a diferença, né, de uma análise de solo de várzea
e uma análise de solo de terra firme. A gente verificou que várzea apresenta os nutrientes bem mais elevados, tá? E o feijão calpi, ele, para cultivar em terra firme, ele é bem indicado, né? Porque ele não é tão exigente assim. Além disso, ele é uma ótima opção como fonte de proteína. Pode ser utilizado como adubação verde, também com matéria orgânica, utilizado como recuperação de solo naturalmente pobre em fertilidade, como falamos agora há pouco, e tem baixo custo de produção. Ele é superior aos feijões comuns. Por quê? Porque é uma excelente fonte de proteína, vitaminas, fibras, carboidratos e minerais. Além do mais, alguns cultivares que já foram desenvolvidos, né? A Embrapa já fez o melhoramento genético e algumas cultivares já apresentam alto teor de ferro e zinco. Além da maneira tradicional de uso, é possível diversificar seu uso na culinária, consumindo como nas saladas, do baião de doce, já é feito pizza também, o doce, acarajé, feijão tropeiro e a tradicional feijoada. Quando a gente fala de feijão calpi, vem logo na mente aquele feijão branquinho. Mas o feijão calpi, ele tem várias cores, formas, né? E a gente vai verificar daqui a pouco as variedades do feijão calpi, suas cores, formas e uso. Para a importância dela economicamente no estado do Amazonas, a gente vai falar agora com o nosso gerente de produção vegetal, que vai nos informar quanto é que é produzido em uma hectare de feijão calpi, quanto é que dá em grãos para o produtor. Pedro. Isso aí, Luziane, muito bom. Como eu falei no início, a cultura do feijão calpi ela é muito importante pela sua versatilidade de usos. Você pode observar aí o nosso baião de dois, no feijão aí, com carne, com peixe, jaraqui frito, tambaqui assado. Então você pode aproveitar ao máximo. O feijão ele é nosso, ele é produzido aqui, então você tem que dar preferência, né, para esse tipo de feijão, que é produzido pelos nossos agricultores familiares. Com relação à produção, vamos ver agora uma tabela, um quadro onde mostra a produção do feijão calpi no estado do Amazonas no ano de 2018, para nós avaliarmos quanto nós produzimos, o tamanho da área, tá, que foi produzida, a produtividade obtida com esse feijão calpi, tá, o feijão calpi, e a produção obtida em toneladas. Próxima tela, por gentileza. Aí nós temos os dados. Em uma área de 3.511 hectares no estado do Amazonas como um todo, foi produzido 3.138 toneladas de grãos do feijão calpi, com uma produtividade de 893 quilos de grãos por hectare. Um dos principais objetivos do nosso projeto prioritário, um dos principais objetivos de nós estarmos aqui nessa capacitação de tecnologias para a produção do milho e feijão calpi, no dia de hoje, dando ênfase na cultura do feijão calpi, é nós aumentarmos essa produtividade de 893 para pelo menos 1.100 toneladas por hectare. Nós já temos relatos, de acordo com a pesquisa, de acordo com a literatura, de acordo com a experiência de sucesso em cultivos em outras regiões do país, onde a produtividade chega até 1.500 quilos de grãos por hectare. Um trabalho desenvolvido também pela Embrapa, na época do Pró-Rural, do Residência Agrária, coordenado pelo professor Inocêncio, doutor Inocêncio da Embrapa, Inocêncio Oliveira, demonstrou-se que tiveram-se resultados que chegou nesse patamar aí de 1.100 a 1.200 quilos de grãos por hectare. Então nós estamos retomando
o foco dessa pesquisa dentro do projeto prioritário, com o uso de tecnologias. Foi debatido na aula passada, onde o conjunto de tecnologias, preparo de área é uma tecnologia, a calagem é uma tecnologia, a adubação é uma tecnologia, o espaçamento que você utiliza adequadamente, de acordo com a pesquisa. Para a pesquisa lançar o resultado, Luziane, você é sabedora disso, é anos e anos de pesquisa. Então, se a Embrapa está dizendo, se o INPA está dizendo, a própria UFAM ou a UEA, o IFAM está dizendo que o espaçamento entre fileiras é de 0,5 metros, ou seja, 50 centímetros, ou de 60 centímetros, ou de 80 centímetros entre fileira, então nós temos que acatar, porque foram anos e anos ali de dedicação, medindo diariamente a produção, todos esses fatores onde a pesquisa nos coloca à disposição. Então, qual é o nosso papel? Da extensão rural, do sistema CEPRO, nós técnicos, nós produtores rurais, nós agricultores familiares, é abraçar essa pesquisa, utilizar esses dados de maneira racional, de maneira técnica, para se obter a produção, a produtividade e a lucratividade necessária para a gente dar andamento nas nossas atividades. Não adianta a gente apenas visar a produção própria. Lógico que é importante, nós produzimos para nos alimentarmos, mas o nosso papel é fazer você, produtor rural, ganhar dinheiro com isso, não somente com feijão, não somente com milho, mas produzindo uma banana no espaçamento adequado, um mamão, um maracujá, o próprio coentro, uma alface, uma xixa, abóbora, macaxeira, tudo, gente, com técnica, dentro do espaçamento. A palavra-chave é, com o uso de tecnologias, você vai longe, você vai ter sucesso, você vai ter dinheiro e, com certeza, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor do que você tem hoje. Então, nosso papel é daqui a um ano, quando nós voltarmos aqui novamente, estarmos apresentando aqueles dados com aquela tabela, com a produtividade melhor, com uma produção maior, consequentemente com uma área também bem maior. Tá? Se nós temos 3.000 e poucos hectares produzidos aqui no estado do Amazonas, a nossa meta é chegar pelo menos a 5.000 hectares produzidos com o feijão calpi do estado do Amazonas, isso através do acesso ao crédito rural, do acesso ao programa Promecanização, com acesso ao Procalcário. Os nossos produtores, nós vamos ver lá na aula do projeto prioritário, mais adiante, esses produtores que estarão sendo selecionados nos municípios prioritários terão direito e acesso também prioritário às linhas de crédito rural disponíveis, às políticas públicas disponíveis por meio do sistema CEPRO, a uma DAP, a uma carteira do produtor, o acesso ao programa de regionalização da merenda escolar, que é o PREME, ao PAA, a vender na feira da ADS com maior facilidade. Então, tudo isso, Luziane e a todos os nossos participantes desse importante curso, esse projeto prioritário, essa capacitação, ela vai trazer bons resultados. Eu tenho certeza que daqui a um ano nossos dados vão ser bem melhores. Vou passar mais adiante agora, a Luziane vai estar falando aí sobre os principais cultivares, variedades existentes para o estado do Amazonas. Então, Pedro, interessante que você falou quando a gente tem uma produção de feijão de 800 quilos por hectare, né? E a intenção do projeto prioritário é chegar a mais de 100 quilos por hectare e aumentar da área de 3.000, né, arredondando aqui, para 5.000. Só lembrando que nós não vamos desmatar, né? O projeto contempla já usar áreas, né, que já foram utilizadas, áreas antropizadas, né, para que não haja desmatamento, que fique bem claro. E assim como o projeto Promecanização e Procalcário também não contempla desmatar área, né, de mata virgem, por exemplo, só aproveitar aquilo que já foi usado. E a gente vai falar agora dos resultados de pesquisas da Embrapa, que indica as cultivares de feijão calpi para o estado do Amazonas. Nós temos a BRS Tumucumac,
tem a BRS Guariba, BRS Nova Era e BRS Itaim. As variedades Nova Era, a Guariba e Tumucumaque, elas já foram distribuídas através de aquisição do governo do estado anos anteriores, e atualmente nós temos a Tumucumaque para ser distribuída, né, Pedro? Verdade. E o feijão Guariba, ele apresentou um resultado muito bom, que em 2007 ele produziu tão bem que nós chegamos a exportar para outros países. Depois do feijão Guariba, veio o BRS Tumucumaque com uma produção 25% superior ao feijão Guariba, com uma aceitação bem melhor, também com elevado teor de ferro e de zinco. E, como eu já falei, alguns, não vai ser todos os municípios, mas alguns municípios vão ter acesso, mais uma vez, com a distribuição, né, dessas sementes que vão ser distribuídas para o estado, que a gente já está na época de plantio, né, para algumas regiões. O próximo slide é o comunicado 107, que também indica as cultivares BR8 Caldeirão, BR3 Tracuateua, BRS Xique-Xique e o BRS Mará Tauã. O Tracuateua nós já trabalhamos aqui também, já foram distribuídas aqui pelo governo do estado anos anteriores. Eles são indicados com grão sempre verde para o estado do Amazonas. Além disso, a gente tem que observar também algumas características de porte da planta, né? Alguns são indicados para colheita manual e mecânica, né? Outros só mais manual mesmo. E próximo slide, por favor. O BRS Guariba, ele tem um porte semi-ereto e grãos brancos. BRS Nova Era, ele tem um porte semi-ereto e com características de grãos brancos. O BRS Tumucumaque, ele de porte semi-ereto, grãos brancos, como já falei, ele apresenta um alto teor de zinco e de ferro. O BRS Itaim, ele apresenta o porte ereto, determinado, e o grão dele é do tipo fradinho. Então, esse do porte ereto, ele é mais indicado para a colheita mecanizada. O BR8 Caldeirão, ele é de porte semi-ereto, prostrado e grãos mulatos. O BRS Tracuateua, o porte dele é semi-prostrado e grãos brancos. O BRS Xique-Xique, o porte é semi-prostrado, grãos brancos, e apresenta também, assim como o Tumucumaque, alto teor de zinco e ferro. BRS Mará Tauã, o porte é semi-prostrado e grãos sempre verde. Então, a gente tem essas variedades de feijão que cada um tem o seu porte e o tipo de grãos. Próximo slide, nós iremos falar sobre essa característica, né, na variabilidade do porte da planta. Você pode observar aí quando ela apresenta o ramo, quando ela é de porte ereto, ela apresenta o ramo principal e lateral curtos, com os ramos laterais formados, formando um ângulo agudo com o ramo principal. Aí você observa o plantio dessa planta com essa característica de porte ereto, e uma imagem aí da colheitadeira, né? Vê que facilita a colheita. E o próximo slide, a gente vai falar do semi-ereto. É uma planta que apresenta ramo principal e secundário de tamanho curto a médio, com os ramos secundários formando um ângulo reto com o ramo principal, geralmente sem tocar o solo. Você observa aí que as vagens, né, ficam um pouco suspensas, né, e não tem contato com o solo. O próximo porte da planta é o semi-prostado. O ramo principal e secundário de tamanho médio, com os ramos secundários inferiores tocando o solo, apresentando a partir do seu terço médio tendência para se apoiarem em suportes verticais.
Então, nesse aí já necessitaria de suporte, né, para não ter as vagens tocando o solo, para dar uma melhor qualidade para os grãos. O próximo slide, nós vamos verificar apenas alguns exemplares de tipo de grãos da variedade das cultivares de feijão calpi. Como eu falei para vocês, quando a gente fala em calpi só lembra feijão branco, né? Mas ele é dividido em subclasses, e aí ele tem o branco liso, ele vai ter o branco da subclasse rugoso, ele pode apresentar também uma subclasse olho marrom, classe branco, subclasse fradinho, classe branco, subclasse olho vermelho. Aparentemente, a gente olhando tudo é branco, né? Mas entre eles tem algumas características que vai diferenciar. O próximo slide, a gente continua verificando aí o feijão calpi no preto subclasse fosco e o preto subclasse brilhoso, que esse é o feijão que nós utilizamos para a feijoada. A classe de cores também tem a subclasse canapu, um feijão miúdo, né, com a cor um pouco clara, um pouco mais arrosadinha. Existe os de subclasse mulato liso, o mulato rugoso e classe de cores de subclasse manteiga, que é o manteiguinha que a gente conhece. O próximo, a gente vai falar de cores agora, né? Tem a subclasse sempre verde, subclasse verde, subclasse vinagre, que é esse vermelhinho aí, subclasse azulão, os grãos tendem um pouco a ser mais azuis, o corujinha e a subclasse rajado. A gente encontra também feijão rajado dentro das cultivares de feijão calpi. O próximo slide, nós iremos falar do ciclo da fenologia do feijão. De 0 a 5 dias é a fase de germinação do feijão. Sabe que o feijão tem uma germinação muito rápida, né? As crianças, quando fazem experiências de escola, eles colocam o feijão com algodão, um pouquinho de água, já germina, né? Eu acredito que é a semente mais utilizada para o trabalho escolar. De 5 a 40 dias ele fica vegetando, é a fase vegetativa. Dos 40 aos 55 dias é a fase que ele entra em florescimento para a frutificação. Dos 55 a 75 dias é a fase de maturação e colheita. Lembrando que a colheita do feijão, o ciclo para os precoces, né, vai entre 60 até 70 dias. A gente usa aí 75 para as cultivares mais tardias. Época de semeadura. A época de semeadura, como já falei antes para vocês, ela vai do mês de maio até o mês de junho, que é o mês que é recomendado para fazer o plantio aqui na nossa região. Né, Pedro? Como podemos observar, Luziane, muito importante você estar falando sobre isso, o feijão calpi, ele é menos exigente em água comparado ao milho. Então, a época adequada para se cultivar, iniciar o cultivo do feijão calpi aqui no estado do Amazonas é no mês de maio a junho. E bem lembrado, a Luziane falou também sobre a distribuição das sementes. Nós estamos na fase de distribuição de sementes do feijão BRS Tumucumaque, que foi a variedade atualmente no estado do Amazonas mais produtiva, uma maior produtividade. Pode chegar aí até 1.100, 1.200 quilos por hectare. Então, essa semente de boa genética que o IDAM está entregando aí nas unidades locais, uma semente adquirida aí pelo sistema CEPRO, por meio da ADS, e nós já estamos encaminhando. A região metropolitana já recebeu essa semente, tá? O município de Itacoatiara, o polo de Itacoatiara, o polo de Itapiranga, o município de Urucará, São Sebastião do Atumã, está chegando aí a semente hoje ou amanhã.
Rio Preto da Eva já chegou, Novo Remanso, a semente de Nova Olinda já está a caminho. Então a região metropolitana, que é acesso por estrada, já está sendo abastecida com essa semente do BRS do Mucumac, do feijão calpi, e os demais municípios via fluvial nós estamos enviando a partir de hoje, nos barcos, nas balsas, essa semente para chegar em tempo hábil. Essa semente tem que ser plantada até o dia 30 de junho de 2019, tá? Então até dia 30 de junho, se Deus quiser, já está nas mãos de todos os nossos produtores rurais, porque ela tem... É uma semente muito boa, Luziane. Nós fizemos a coleta, juntamente com a equipe da CEAPAF, dessa semente, a Comissão de Sementes e Mudas de recebimento dessas sementes, fez a coleta dessa semente no fornecedor, no galpão de armazenamento, encaminhamos para a Embrapa para fazer a análise da viabilidade, para fazer a análise da germinação, da velocidade de germinação, deu em torno de 91% de germinação, do percentual de germinação, então é uma semente muito boa, mas quanto mais perto do vencimento desse teste, é necessário que se plante o mais rápido possível. Então a época ideal que podemos observar nessa série histórica aí de chuvas de 71 a 2011, nessa linha preta e na linha azul, a precipitação com base em 2012, o que não difere muita coisa do tempo de agora, nós temos aí de maio a junho o período ideal para se plantar o feijão calpi. Mas tem regiões, o Amazonas, ele é grande, uma extensa área territorial, ele é recomendado para se plantar na várzea, nesse período aí na terra firme. Mas é recomendado para se plantar na várzea, para se cultivar na várzea. No momento que a água baixou, está baixando a várzea, começou a baixar a várzea, começou a vazante, né? Você já pode plantar esse feijão. E é interessante aqui para o Amazonas também, Luziane, que o início do plantio do feijão, ele é após o período do plantio do milho. Então você pode aí plantar o milho, em seguida plantar o feijão, tá? Então você aproveitando sua área, isso dentro do projeto prioritário a gente detalha aqui a importância de os nossos produtores rurais, eles receberão semente de milho e feijão calpi para se utilizar a mesma área sucessivamente. Vou plantar o milho no período aí de setembro, outubro, até novembro, aí eu planto o milho em novembro, aí eu vou colher esse milho aí, se for milho verde, eu vou colher em fevereiro, até março, se for para milho grãos. Então, aí eu vou fazer uma reposição nutricional, vou adubar um pouquinho mais para poder eu plantar o meu feijão, tá? Eu vou plantar o meu feijão, eu vou colher o feijão. Então, eu vou ter o dinheiro praticamente aí o ano todo. O feijão que eu vou colher aí no mês de julho, agosto, eu já vou tirar esse feijão, o solo vai ter enriquecido, e quando eu planto o feijão, eu vou enriquecer esse meu solo aí com nutrientes, com matéria orgânica, eu vou enriquecer com nitrogênio, e já vou colher o feijão, e já vou plantar o milho de novo. Então, Luziane, durante o ano todo, o agricultor vai ter sua área em uso, tá? Racionalmente em uso, com o uso de adubações, com espaçamento, com controle de pragas, plantas daninhas, e também pode se plantar outras culturas próximo, como uma macaxeira. Eu tiro a macaxeira, eu coloco o milho, eu tiro o milho, coloco feijão. Então, o nosso objetivo, gente, é copiar os exemplos das grandes empresas. As grandes empresas, elas nunca têm apenas uma atividade. As grandes empresas sempre têm outras atividades. Quando você abre um CNPJ, Luziano, você sabe muito bem disso, até muito mais do que eu, você aí no município, uma empresa ela abre como atividade principal e as suas atividades secundárias. Na agricultura a mesma coisa, o agricultor ele precisa se enxergar como uma empresa. Ele tem uma atividade principal, que pode ser a mandioca, a macaxeira, a banana, a laranja, o guaraná, o nosso querido guaraná, poderoso guaraná da Amazônia, mas também tem aí o milho, são culturas secundárias, o feijão calpi, ou até mesmo a pecuária. O milho está sendo bastante utilizado agora na pecuária também para a produção de silagem. Então, gente, o agricultor, o produtor rural, se quiser tirar o CNPJ, melhor ainda.
As portas se abrem muito mais. Mas, pelo menos a filosofia, o processo de gestão, de você enxergar a sua propriedade rural como uma empresa, de modo organizado, as suas zonas de cultivo dentro da sua propriedade rural, isso é importante, Luziane, de a gente passar aí para os nossos produtores rurais, de enxergar com o uso dessas tecnologias, com o recebimento de uma semente de boa genética, o governo do Estado, o sistema CEPRO está colocando uma semente de boa genética para que haja uma boa produção. É isso que nós esperamos, para daqui a alguns meses estarmos avaliando essa semente que foi doada, que está sendo distribuída. Você que está recebendo essa semente, vamos imaginar que você recebe aí 40 quilos, 20 quilos, 2 sacas, uma saca de 20 quilos ou 2 sacas dá 40 quilos. Plantou, deu algum problema, recorra ao IDAM, tá? Informe. Plantou, colheu, teve uma boa produção ou teve uma produção ruim, informe o IDAM da mesma forma para a gente saber se a gente continua distribuindo essa semente. Nós, de acordo com os dados da pesquisa, é uma boa semente. Mas nós vamos testar agora, ela já foi testada em alguns outros municípios, mas estamos testando agora, Luziane, nós estamos distribuindo essa semente para todos os municípios do estado do Amazonas. Os 62 municípios do estado do Amazonas vão estar recebendo essa BRS Tumucumac. Os 66 unidades locais do IDAM estão sendo supridas com essa semente. Chegou essa semente. Temos que fazer o teste de germinação para comparar com o teste de germinação que foi feito pela Embrapa também, porque quanto mais tempo se demora para chegar essa semente aí no seu município, vai diminuindo o poder germinativo. Ela não pode ter um poder germinativo muito baixo. Tá? O que nós esperamos é que a quantidade de semente que você vai plantar, ela possa produzir suficientemente para você ter produção, produtividade e lucro. Então, gente, isso é muito importante. Não somente na semente. Receber um crédito, tá investindo esse crédito no seu cultivo, você tem que informar o IDAM todos os processos, todos os passos, se está acontecendo coisas boas, se está acontecendo coisas ruins. Você tem que recorrer, você não pode apenas recorrer quando está dando problema. Você tem que informar o técnico do IDAM. Nós não temos bola de cristal. Lógico, nós temos a obrigação de fazer aquela visita ali a cada 3 meses na sua propriedade rural. Mas qualquer ocorrência que ocorra ali nesse intervalo que o técnico do IDAM ainda não chegou na sua propriedade rural, você tem que informar. Crédito, o recebimento de uma semente, de uma praga, a ocorrência de uma praga, de uma doença, a enchente, está chegando a enchente, não espere que a água cubra a sua propriedade rural para você recorrer ao IDAM para fazer um laudo, para fazer um relatório sobre as perdas. Vai ver que vai encher, vai prejudicar, vai trazer prejuízo. Tenta colher esse negócio o quanto antes, se der certo, se for o caso. Se não, gente, informe. Nós não temos como adivinhar tudo, por isso que nós queremos que você, amigo produtor rural, o IDAM é sua casa. O IDAM é sua segunda casa, tá? Você não paga nada para entrar ali, você não precisa agendar também para ir no IDAM. Você pode bater enquanto a porta do IDAM estiver aberta, você tem que entrar, você tem que fazer parte da nossa família do IDAM. Toda vez que você for no IDAM, você tem que levar alguma coisa na sua mão, ou um folder, ou uma recomendação. O técnico do IDAM chegou na sua propriedade rural, exige que ele deixe uma recomendação, exige que ele deixe alguma coisa assinada. Você vai precisar disso no futuro, no momento que for se aposentar, no momento que for dar entrada nos seus documentos no INSS para se aposentar, você vai precisar comprovar que você é agricultor familiar. Então, toda semente doada, toda DAP que você recebeu, cada folder é um cartaz, é um panfleto que você recebeu do IDAM, uma cédula de crédito rural, a sua carteira do produtor rural, um recibo que você adquire, Luziane, aí uma enxada, um teçado, uma roçadeira, um rabeta, um motor de polpa, um carro, um trator, não importa o equipamento que você vai comprar, você tem que guardar, gente. O agricultor familiar, ele precisa ter sua pasta com seus documentos pessoais, sua certidão de casamento, sua certidão de batismo, todos os documentos pessoais, CPF, conta de luz, conta de água, mas tem que ter outra pasta, uma maletinha, uma gaveta, seja lá o que for que você vai utilizar para você guardar os seus documentos de agricultor familiar. Cada recibo,
cada comprovante de semente, cada recomendação técnica que o técnico do IDAM, ou da prefeitura, ou das secretarias de produção, até mesmo o médico que for visitar você aí na sua propriedade rural, você tem que guardar, gente. Vocês não imaginam o quanto isso é importante para acelerar o processo de aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença. Nós temos alguns casos, Luziane, que acontece. O nosso agricultor está ali trabalhando, se acidenta com a roçadeira, a palheta da roçadeira ali sai do lugar, corta o pé do agricultor e na hora de comprovar que é agricultor, falta esses documentos. Isso não pode acontecer isso. Você é um bom agricultor, como eu falei, tem que ter a mente de empresário, tem que ter a mente de empreendedor, tem que ter esses documentos bem guardados, bem organizados. No IDAM, nós temos a sua pasta, tá? Nós temos a sua pasta, mas quando passa ali 4, 5 anos ali da sua pasta, nós guardamos, tá? E vamos abrindo outras pastas, novos agricultores. Então é importante que você tenha a sua pasta aí na sua casa bem guardada. Lógico que nós desejamos que no futuro nós tenhamos tudo isso digitalizado, nós estamos em um mundo moderno, precisamos digitalizar tudo. Temos na ponta da mão aqui no aplicativo, no tablet, no celular. Mas enquanto nós não chegamos ainda nesse nível, temos que guardar na nossa pasta em casa. Eu tenho meus documentos guardados em casa, na hora que eu preciso eu vou lá, mas também já tenho alguma coisa no celular. Luziane, isso só para lembrar da importância de nós, agricultores familiares, termos essa consciência da organização e essa mentalidade de empreendedor. Vamos dar andamento agora, a Luziane vai estar falando sobre o arranjo espacial. Isso é muito importante nós sabermos para que nós possamos utilizar esse mecanismo, essa ferramenta de nós colocarmos uma planta organizadamente no lugar certo, para que ela possa absorver os nutrientes e água e não competir com outros fatores, levando a prejuízo. Luziane, é com você, o arranjo espacial. Ok, Pedro. Então a gente vai falar sobre o arranjo espacial, que é a forma de como as plantas são distribuídas na área de cultivo, para redução da competição por luz, água e nutrientes e, consequentemente, maior produtividade, né? A interação entre o espaçamento e densidade, como eu já falei, nós só falamos aquilo que já foi testado aqui no estado, que a Embrapa recomenda, né? Porque é ela que é a nossa empresa de pesquisa. E o IDAM, com o sistema CEPRO, só faz repassar para vocês. Então, vamos passar aquilo que já deu certo aqui no estado. Então, seguindo essas recomendações, você vai ter um resultado bom. Para solos de várzea, é recomendado o feijão que tem o porte prostrado, né? Em que espaçamento? Em 1 metro entre linhas e 6 a 8 sementes por metro. Fazendo esse dimensionamento, você vai ter entre 60 a 80 mil plantas. Para o feijão calpi que tem o porte ereto, é recomendado de 80 centímetros entre linhas e de 6 a 8 sementes. E isso vai dar um total de 75 mil a 100 mil plantas por hectare. Para solos de terra firme, as plantas que têm o porte prostrado é de 0,80 centímetros entre linhas e 8 a 10 sementes por metro, que vai dar um total de 100 mil a 125 mil plantas por hectare. O feijão calpi de porte ereto, já diminui essa área, né? E aí a gente vai ter um ganho muito grande com o número de plantas e, consequentemente, um maior rendimento de grãos, né? Vai ser de 0,5 a 50 centímetros, né, entre linhas e de 8 a 10 sementes por metro. Isso vai dar em torno de 160 mil a 200 mil plantas por hectare. A gente vai ver aí esse outro slide que fala sobre a produtividade de densidade de plantas. Muito bem, Luziane. Aqui nós podemos observar nesse dado de pesquisa, esse é um gráfico que foi pesquisado pela Embrapa, onde ele mostra claramente a importância desse arranjo espacial. Aí nós temos aí, foram adotados um espaçamento entre meio metro, um espaçamento de meio metro entre fileiras, entre linhas e fileiras, um espaçamento aí de meio metro, 50 centímetros, tá?
Você pode observar aí que quanto maior essa densidade de plantas, vamos observar aí, com 18 plantas por metro quadrado, nós chegamos a uma produtividade de 1.275 quilos por hectare de grãos. Então, eu fui diminuindo esse meu espaçamento, ou na verdade fui aumentando esse meu espaçamento, colocando menos plantas por hectare, 14 plantas por metro quadrado, eu só cheguei a 853 quilos por hectare de grãos. Quando eu coloquei 10 plantas por metro quadrado, eu só cheguei a 500 quilos. Então a pesquisa está dizendo para a gente que com uma média de 18 plantas por metro quadrado, aí no espaçamento, numa planta, você colocando aí de 8 a 10 sementes por metro linear, na sua linha, de 8 a 10 sementes por metro linear, no espaçamento de meio metro ou 50 centímetros entre fileira, você vai chegar numa produção de 1.275 quilos de grãos por hectare, ou seja, uma produtividade de 1.275 quilos por hectare. Então, se a pesquisa está dizendo isso, gente, não custa nada tentar. Então, se foi dados de anos e anos de pesquisa, o professor Inocêncio está apresentando isso no seu trabalho, nos artigos, nos comunicados técnicos. E, continuando aí nessa curva aí, eu fui adensando demais, 22 plantas por metro quadrado, foi caindo a produção, 26 plantas por metro quadrado, continuou uma produção satisfatória, mas foi caindo. Então o ideal nesse caso aí são 18 plantas por metro quadrado ou de 8 a 10 sementes por fileira, por metro de fileira. Tá? Na dúvida de você calcular essa quantidade de semente, espaçamento, procure o técnico do IDAM. Ele está aí no seu município para isso. Qualquer coisa, procure os técnicos da prefeitura, da Secretaria de Produção. Todos os técnicos em agropecuária no planeta Terra são obrigados a saber desses cálculos de semeadura, de grãos, de outras espécies, tá, gente? Então, eu gosto muito de incentivar não somente os nossos técnicos do IDAM, mas também nosso estudante universitário, estudante do curso técnico, ele tem que saber fazer esse cálculo. Não são cálculos tão simples, mas a prática, você chega com outro produtor, um técnico, peça para o técnico do IDAM ministrar uma palestra, um curso, qualquer outra coisa na sua comunidade, para que você, agricultor familiar, também aprenda a fazer esses cálculos. É muito importante. No Brasil afora, esses cálculos são feitos pelos próprios tratores, é automático. O produtor rural, o maquinista já prepara o trator já faz esses cálculos automáticos, vai plantando, tudo automatizado, né? Tem tratores até que não tem nem motorista mais, é tudo via satélite, mas nós não chegamos nesse nível, vamos chegar um dia, você tem certeza, mas enquanto nós não chegamos, temos que contar com a mão de obra, com a mão amiga do IDAM, das secretarias de produção, das prefeituras, dos estudantes do curso técnico, agropecuária, e qualquer outro curso técnico, tem que saber fazer esses cálculos de semeadura. Na dúvida, não achou o técnico do IDAM, não achou o técnico da prefeitura, tá? Recorra a nós aqui em Manaus, que nós vamos dar esse apoio. Mas eu tenho certeza, em todos os municípios, nós temos aí 62 municípios, em 62 tem 62... nós temos 66 unidades locais do IDAM, tem município que tem até 2 unidades locais do IDAM. Temos 62 secretarias de agricultura, temos 62 prefeituras. Então, gente, de alguma forma ou outra, o agricultor familiar tem que recorrer a alguém, tá? Mas o nosso desejo é que o agricultor familiar recorra a si mesmo, tenha capacidade suficiente, busque os conhecimentos para que possa ser autossuficiente também, fazer um cálculo, fazer uma adubação. Eu acredito muito bem, nós, extensionistas rurais, nós aprendemos muito com os agricultores familiares. Quando eu vou para campo, quando eu vou para a propriedade rural, eu vou muito mais para aprender com nossos agricultores do que para ensinar.
Porque tem coisas que eu vou ensinar que o agricultor já sabe. Então, eu tento levar uma novidade, não somente eu, toda a nossa equipe do IDAM, tenta levar algo novo e trazer algo de importante também, o conhecimento. A construção do conhecimento do setor primário, isso é importante. As parcerias, a parceria entre o técnico, a parceria entre o produtor, a parceria entre o IDAM, a parceria entre a prefeitura, a parceria entre o IDAM e a Secretaria de Agricultura, a coisa anda. Sem parceria, a coisa não vai andar nunca aqui no estado do Amazonas. Eu tenho certeza que juntos somos mais fortes, unidos nós vamos conseguir elevar a produção, o nível de vida, o nível da qualidade de vida dos nossos agricultores familiares. Então, eu tenho certeza que com a parceria no seu município a coisa anda. Nós temos parcerias fantásticas. O município de Humaitá, a Secretaria de Agricultura de Humaitá, juntamente com o IDAM, tem uma parceria muito bonita, um exemplo para todos nós. Rio Preto da Eva e o IDAM de Rio Preto da Eva, o município de Urucará, a minha cidade de Urucará, minha querida cidade de Urucará, a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura, de Produção e o IDAM. A coisa vai andando. Então, se o seu município ainda não fez essa parceria entre o IDAM, a Prefeitura, o Sistema CEPRO, tá na hora de a gente se abraçar e juntos melhorarmos o nosso processo produtivo nos nossos municípios. Então, eu não posso perder essa oportunidade, Luiziane, de dar esse recado, de mostrar que realmente onde a parceria está andando, aqui nós temos Itamaraty está aqui dentro do estúdio buscando esse conhecimento. Tenho certeza, a Calha do Juruá, Itamaraty, Carauari, Ipixuna, Envira, Guajará, a coisa vai andar, a coisa está andando. Então, gente, com parceria a coisa vai bem mais forte. Vamos agora para o vídeo sobre arranjo espacial de plantas para nós vermos o professor Inocêncio demonstrando aí essa técnica. Após a escolha das cultivares de feijão calpi a ser plantada, um outro aspecto importante que o agricultor deve considerar é o arranjo espacial de plantas, ou seja, a interação entre o espaçamento entre as fileiras e a quantidade de plantas por metro linear. No caso do feijão calpi, para cultivares de porte semi-ereto ou ereto, o espaçamento recomendado é de 50 centímetros entre as fileiras e 8 plantas por metro linear. E uma opção para o agricultor que for fazer o plantio manual, ele pode fazer também com 50 centímetros entre as fileiras e abertura de covas de cada 25 centímetros, sendo que em cada cova colocar até 2 sementes. Também tem as cultivares de porte semi-prostrado, que o espaçamento é um pouco maior, porque essas plantas ramificam mais. Então, o espaçamento usado para esse tipo de cultivares de porte semi-prostrado é de 80 centímetros entre as fileiras e com 8 sementes por metro também. Aqui nós já temos uma área em que foi realizado esse controle das plantas daninhas na época adequada. Aí vocês podem ver a diferença de desenvolvimento e da capacidade produtiva dessas plantas em relação àquelas anteriormente. Essas plantas estão com uma idade de cerca de 45 dias, que já está no pleno florescimento e início da formação das vagens. Então vocês podem ver que provavelmente vamos obter aqui boas produtividades, porque foi seguido todas as ações recomendadas e os tratos culturais recomendados até o momento. Se fosse aqui uma cultivar de porte semi-prostrado, o espaçamento seria um pouco maior, de 80 centímetros entre as fileiras, mas também com 8 sementes por metro, ou 2 sementes por cova também, sendo uma cova a cada 25 centímetros. Ok, de volta agora, né, depois de assistirmos ao vídeo que falou do arranjo espacial, a gente vai falar agora sobre a semeadura. Como eu falei para vocês no início, a gente não vai dar muita ênfase agora para análise de solo, preparo do solo, a calagem, porque como é um curso único, na primeira aula que falamos sobre o milho, o professor Pedro falou muito bem sobre a importância de se preparar o solo, de fazer a calagem, né? Porque não adianta a gente ter a melhor semente se a gente não prepara esse solo, mas a gente vai só dar uma refrescada um pouquinho na importância da semeadura, e o Pedro vai falar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, gente,
Nós falamos na aula passada do milho, a questão da análise de solo. É importante você, agricultor familiar, fazer essa análise de solo, fazer essa coleta, procure ajuda com o IDAM, tá? Busque alguém que possa lhe ajudar, ou você mesmo. Nosso desejo é que você mesmo faça essa coleta de modo técnico, envie para nós em Manaus. Na verdade, o produtor rural ele entrega aí no IDAM. O produtor rural ele entrega, o agricultor familiar entrega aí na unidade local do IDAM. A unidade local do IDAM nos encaminha a Manaus, encaminha essa amostra para Manaus, e daqui nós recebemos e vamos protocolar nos laboratórios da Embrapa, da UFAM, um ou outro. Tá? Tem um preço, tem um custo, é gerado um boleto, o agricultor paga esse boleto, tá? Ou transferência, se for na Embrapa tem uma transferência também, GRU, é um boleto, tem que ser pago, não tem jeito, não existe análise de solo grátis. O dia que vocês me mostrarem um lugar que seja grátis, vocês me informem, mas até o momento é pago. E quanto maior o grau que você quer saber de nutrientes que tem nesse solo, o preço é bem maior. Então tem uma tabela, essa tabela em todas as unidades locais do IDAM tem, no site da Embrapa, no site da UFAM, tem esses preços. Qual é o preparo do solo? O milho necessita, e o feijão também, ser um solo mecanizado, com aração ou uma gradagem, mas também há relatos, Luziane, de plantio direto, né, o plantio na palhada, onde se revolve menos o solo, se compacta menos o solo, há um maior aproveitamento de matéria orgânica, o solo fica menos descoberto, e dados mostram que o plantio direto do feijão, no feijão também, nós temos conseguido bons resultados. A calagem, só falando da calagem bem rapidamente, é necessário quebrar essa acidez do solo. A acidez ela bloqueia com que as raízes possam ir buscar água e nutrientes, então é necessário quebrar essa acidez do solo, é necessário fornecer o cálcio e o magnésio através dessa aplicação do calcário. Isso é importante você saber, com bastante antecedência, 30 dias antes de você plantar, você tem que fazer essa calagem. O preparo do solo e a calagem você pode, através do pró-mecanização, pró-calcário, ter esses benefícios. Próxima tela. Aí nós temos aí a recomendação, alguns critérios de recomendação para a cultura do feijão calpi. Nós temos aí, nesse resultado de análise, nós temos aí, considerando o resultado de análise do feijão calpi, o resultado de análise para terra firme e para várzea da aula passada, nós tínhamos tinha um resultado de 1 miligramas por quilo, na verdade era 1 grama por decímetro cúbico, miligrama por decímetro cúbico, lá no resultado da análise. E aqui nós vamos ver que o uso do fósforo, essa letra P, estava baixo. Então, se estava baixo lá no resultado de análise, eu vou ter que usar uma dosagem maior, em torno de 80 miligramas por quilo de fósforo. A dosagem, na verdade, é o seguinte: 1 miligrama por quilo no resultado da análise, ele me traz a informação de que eu tenho que usar 80 quilos por hectare de P2O5, de fósforo, na minha área de cultivo. E o K2O, que é o potássio, lá no meu resultado de análise, também estava baixo. Então eu tenho que usar 60 quilos por hectare. 60 quilos por hectare de potássio. Você não vai comprar o potássio, você não vai comprar o fósforo na casa agropecuária. Você vai comprar o superfosfato triplo, ou você vai comprar o superfosfato simples. Você não vai comprar o potássio, você vai comprar o cloreto de potássio. Então, para tudo isso tem um cálculo, gente. E o nitrogênio, 20 quilos por hectare no plantio e 20 quilos na cobertura. Mas você não vai comprar o nitrogênio, você vai comprar o sulfato de amônio ou você vai comprar a ureia. Aí você pergunta, poxa, Pedro, eu não vou saber fazer esse cálculo. Você vai aprender a fazer esse cálculo. Muito bem. Procure a unidade local do IDAM, sente na frente, na cadeira na frente ou ao lado de um técnico do IDAM e peça para ele ajudar você a calcular ou calcular junto com você. Aí você pergunta, poxa, Pedro, tu não tem aí essa recomendação? Eu tenho aqui para terra firme, de uma maneira bem fácil, no plantio adensado. No plantio adensado você vai aplicar aí, por metro linear,
18 gramas de superfosfato simples e 1,5 grama de FTE, que são os micronutrientes por metro linear, de uma vez só, cobrindo esse adubo com uma camada fina de terra para evitar o contato aí dessa semente com adubo. Eu vou colocar o adubo aí na fileira de plantio, eu tenho que aplicar o adubo, eu tenho que colocar uma fileira de terra em cima, terra fina, para que esse adubo não entre em contato com a semente. O adubo ele pode queimar, principalmente se for uma ureia da vida. A ureia, ela entra em contato com a semente estiver úmida, ou a água que vai ter naquele solo, a umidade daquele solo, ela pode queimar a sua semente e não vai nascer nada. Você vai reclamar, a semente que eu ganhei não nasceu nada. E você vai reclamar, você corre lá no IDAM, olha, não nasceu nada. Por quê? Talvez, temos que avaliar, o técnico do IDAM tem que avaliar, ligar direto, olha, a semente que vocês mandaram não nasceu. Meu amigo, você vai lá na área, faça a visita, faça os questionamentos ao agricultor, por que não nasceu? Quando ele plantou, se molhou a semente antes do tempo, se o adubo não tocou na semente, não reagiu, queimou a semente. Então, gente, cada fator é um fator. Então, você tem que procurar a unidade local do IDAM antes de plantar, para fazer o planejamento, para você receber essa folha aqui, ó. Essa folha aqui já diz a quantidade de adubo por adubo que você vai aplicar aí, metro por metro. Ah, Pedro, eu não vou plantar por metro, vou plantar na cova. Vou abrir várias covas no espaçamento que você está me recomendando aqui. Essa folha, ela diz, isso aqui é uma recomendação, um termo de doação de sementes, se eu vou plantar em linha ou se eu vou plantar em cova. Quando eu planto em linha, tem um espaçamento, metro linear. Quando eu plantar em cova, tem um espaçamento entre covas, entre plantas. A quantidade de plantas, a quantidade de adubo, quando eu devo aplicar, a adubação de plantio, a adubação de cobertura. Então aqui, gente, você tem um mapa da mina do seu tesouro. Não saia do IDAM sem isso aqui. Não leve a semente e esqueça isso. Isso aqui que você está recebendo, quando recebe uma semente de milho, de feijão, de maracujá, de mamão, qualquer outra coisa que você vai no IDAM, isso aqui que vai ajudar você no INSS a se aposentar mais rápido. Deixe uma via dessa no IDAM e outra via leve para casa. Tá? Guarde direitinho isso aqui, tire uma foto, ponha no seu celular, quando você for plantar a sua semente, você puxa o seu celular e olha para você não estar levando isso aqui para o campo. Quiser levar, pode levar, pendura lá na sua parede, tá? Lá na casa, na capatazia, no seu depósito, fixe isso aqui na parede para você observar, para você não aplicar adubo demais. Ah, o que está aqui está muito pouco. Está pouco demais. Não é isso, gente. Isso aqui é resultado da pesquisa. Isso aqui literalmente veio da Embrapa e foi aperfeiçoado por nós do IDAM, foi calculado pelo amigo Jaguanhara, pela Nessilene. Nós calculamos isso aqui, estamos colocando em suas mãos a fórmula do sucesso, para você ter sucesso aí no seu cultivo. Dando andamento, nós temos aí, tá, a adubação de cobertura com nitrogênio em áreas desmatadas, ou em solos arenosos, em torno de 20 a 25 dias após o plantio. Isso aqui está escrito aqui nesse termo, nessa folha que eu mostrei. Aplicar micronutrientes. Micronutrientes, gente, é a vitamina do solo. A vitamina do solo, ela precisa. Você precisa. Como você precisa de vitamina, o solo também precisa de vitamina. Sem esse micronutriente, os macronutrientes, os adubos maiores, os macros adubos maiores, a planta não vai absorver todos. Então é necessário que haja esse micronutriente. Isso aí é o fermento do bolo. Sem esse FTE, tanto no milho, no feijão, no açaí ou na banana, sem esse FTE, que é o fermento do bolo, a planta não vai conseguir, o seu bolo não vai tufar, não vai crescer. Então, eu estou tentando trazer essa linguagem para você entender que sem esse micronutriente, esse FTE-BR12, a coisa tende a não ir da maneira como a gente deseja. Então, se a Embrapa está dizendo, então aplique 10 quilos por hectare. E aqui nessa folha está tudo detalhado para você. Nitrogênio pode ser suprimido, né? Pode ser suprimido pelo uso de inoculação e pode também ser suprido. A parte, se você aduba, você pode reduzir pela metade o uso de ureia quando você inocula essa semente aí com rizóbio. Isso é muito utilizado no Brasil afora. A próxima tela, por gentileza, adubação de cobertura, como foi dito aí, né? De 20 a 25 dias após o plantio. Aí nessa imagem nós estamos vendo uma área que foi bem adubada,
atrás do professor e na frente do professor uma área que foi mal adubada, ou até mesmo mal plantada. Então isso foi para mostrar para você a diferença quando você aduba direitinho, você planta no espaçamento correto. Nessa outra imagem do lado você vê falhas na adubação, ou até mesmo aquela questão de o adubo ter tocado na semente, isso acontece também, mata a semente e a planta não nasce. Próxima tela, por gentileza. Nós temos aí outra área, Luziane, mostrando a diferença de uma área bem adubada e uma área mal adubada. Você vê as vagens vistosas, as plantas bem desenvolvidas. Então isso é importante da adubação. Não adianta receber uma semente boa, fazer preparo de área, fazer calagem se você não vai adubar ou se você vai adubar mal. Você vai ter prejuízo. Você vai gastar tempo, dinheiro e você vai ter um resultado não tão satisfatório. Próxima tela. Estratégia de controle. Luziane. Nós temos o método controle mecânico, que é o mais utilizado na nossa região, que é a capina manual com enxada. Tem alta eficácia, mais baixa resistência e um custo bem elevado, né? A gente, para fazer 1 hectare, para a limpeza de 1 hectare, é utilizado 8 homens por dia. No feijão calpi pode ser feito até 2 capinas durante o período crítico, que é o período que vai da germinação até a fase de frutificação. Tem que fazer esse controle, como já vimos antes, por causa dessa competição de luz, nutrientes, né, água pela planta principal, que é o nosso feijão calpi. A próxima tela nós vamos falar sobre o controle cultural, aproveitar as características da cultura para aumentar a competitividade. Vai ser utilizado cultivares adaptadas à região, que é essa que nós estamos indicando, seguir o arranjo espacial das plantas, com isso a gente vai evitar um bocado de coisa, prestar atenção na época de semeadura, a cobertura morta, porque nesse caso da cobertura morta, a gente dá ênfase aí que existem plantas daninhas que elas são chamadas de fotoblásticas positivas, elas precisam de luz para germinar. Então, quando você faz essa cobertura morta, essas sementes elas ficam sombreadas, né? Elas ficam embaixo, então não tem como germinar. Fazendo também a rotação de cultura, você elimina muitas plantas daninhas. A gente vai passar para um vídeo agora que o professor Inocêncio vai falar mais sobre esse controle. Daqui a pouco a gente volta. Bom, nessa área aqui as plantas de feijão calpi estão com cerca de 25 dias após plantio. E como vocês podem ver, a área está infestada com plantas daninhas, as folhas mais estreitas entre as plantas. E até essa idade de 25 dias é a época ideal, é a época limite, na verdade, para se fazer o controle dessas plantas daninhas por meio nesse caso aqui, de capinas manuais. A partir desse momento, se essa limpeza da área não for feita, passa a ter uma interferência e prejuízo na produção e produtividade. Então, essa idade é importante o agricultor conhecer, a idade limite para se fazer essa limpeza da área. O não controle das plantas daninhas até aquela idade que a gente viu anteriormente nas plantas pode levar a uma situação como essa aqui, em que a infestação das plantas daninhas está competindo consideravelmente com as plantas de feijão calpi, e isso limita muito a produtividade. De nada vai adiantar o produtor plantar na época certa, escolher a cultivar recomendada para plantio, plantar no espaçamento correto, fazer a adubação recomendada de acordo com a análise de solo, se ele não efetuar o controle das plantas daninhas. Então são ações conjuntas que têm que ser feitas para se obter umas boas produtividades, né? Ok, agora nós vamos falar sobre pragas e doenças, né? A gente falou no início que o cultivo do feijão calpi, ele é de baixo custo, mas também ele apresenta muitas doenças, muitas pragas,
E como são inúmeras, a gente não vai aqui detalhar cada uma, dizer sintomas, tipo de controle, né? Vamos dar algumas dicas, né? Porque isso necessita que o técnico, o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola vá lá na propriedade, quando o produtor não sabe identificar. Algumas são bem facinhas, né? Vaquinha a gente identifica, paquinha a gente identifica, né? Para ver as pragas que atacam. Mas quando já passa para fungo, quando passa para bactéria, já é uma coisa que necessita de experiência para identificar, para poder indicar o produto correto ou então indicar algum método de controle natural, digamos assim. Primeiro nós vamos falar da podridão das raízes. Também existe a podridão do colo, podridão cinzenta do caule, murcha de fusário, podridão de esclerócio, carvão, mancha café, cercosporiose, que é uma mancha vermelha, amela e a mancha zonada. Na próxima tela a gente vai continuar falando de doenças como ferrugem, a mancha de alternária, oídio ou cinza, sarna, mofo cinzento das vagens, mancha bacteriana, mosaico severo do calpi, mosaico rugoso, o mosqueado severo. Além disso, a gente passa agora para pragas, próximo slide. São pragas subterrâneas. Antes de falar disso, quando é identificado, tipo, se for bactéria, o técnico identificar que é uma bactéria que está atacando lá na sua propriedade, algumas recomendações são necessárias. Se for possível, você arranca aquelas plantas que estão sendo atacadas e taca fogo. É melhor queimar, para não passar para outra área. Outra dica é arrancar e colocar o calcário para tornar o solo ali impróprio para a proliferação daquela bactéria, né? A bactéria ela gosta de acidez, então se o solo está ácido ela vai proliferar com mais intensidade. Outra dica que a gente dá de controle também, digamos para a doença lá do colo, você pode procurar sementes tratadas, que aí elas já vão evitar que surja esse tipo de doença. Também deve-se procurar cultivares resistentes, tanto a bactéria quanto a fungo, né? E aí você procura um técnico, então pesquisa, faz essa rotação de cultura, digamos, procurando usar materiais novos, né, para evitar essa resistência de certas doenças, né? Quando a gente fala de praga subterrânea, são aquelas que atacam as sementes nas raízes e o colo da planta. Então, é de conhecimento de vocês aí a paquinha, né? A famosa paquinha. Também tem a broca do colo, ou lagarta elasmo. Também tem a lagarta rosca, né? Que você quase não identifica, porque quando você vê o estrago já está feito e você não consegue encontrá-la. Às vezes ela fica escondida ali no solo. Além disso, outras pragas, próximo slide, por favor, da parte aérea. Essas pragas elas atacam as partes acima do colo da planta, como os ramos, folhas e órgãos reprodutivos, como as flores, vagens e grãos. Aí já tem a vaquinha, tem a lagarta militar, a lagarta dos capinzais ou mede-palmo, lagarta preta das folhas, cigarrinha verde, pulgões, mosca branca, minador das folhas. Outras pragas são dos órgãos reprodutivos. Elas atacam as vagens, as flores e vagens, que é o grão, o percevejo vermelho do calpi, percevejo pequeno da soja, lagartas das vagens, manhoso e o tripes. Então, para essas pragas, é necessário que o produtor esteja constantemente ali no meio do cultivo, né, do feijão, e quando não identificar o que está atacando, aí comunica, chama um técnico do IDAM, que, se possível, ele for lá na sua propriedade, identificar
né, o que está atacando, e aí para recomendar o método de controle, né? E agora a gente vai falar sobre a colheita, que é uma das etapas mais importantes do processo produtivo do feijão calpi, que isso vai dar a qualidade final do produto, seja ele para o feijão verde, as sementes ou grão, e vai depender muito bem você fazer essa colheita na época correta. Então, o feijão verde, você sabe, né? Ele tem que estar verde, né, para ser colhido. Para feijão grão, ele também tem uma exigência para ser colhido, né? E para colher para semente também é outra exigência que a gente fala no próximo slide. Para grão seco, né, pode ser colhido manual ou mecanicamente, como já falamos no porte da planta, né? O mecânico é aquele que apresenta o de semi ou de porte ereto, né, que facilita a colheita mecânica. Ou mecanizada. Então, a colheita é feita em média com 75 dias após o plantio, isso para aqueles cultivos tardios, né? Quando 90% das vagens apresentam coloração, palha e grãos presentes que apresentam umidade entre 18% a 20%. Quando a gente fala de umidade, você não tem como medir isso no campo. O que vai dar esse ponto para a gente? É você olhar que 90% da sua lavoura, né, já apresenta a coloração palha, né? Já sabe que está secando, então está a época de colher. Para grãos secos, a secagem deve ser completada ao sol durante 2 dias, de 2 a 3 dias, quando os grãos atingirem a umidade de 13% a 14%. Aí, nesse caso, utiliza máquinas trilhadeira para fazer o beneficiamento ou obtenção manual. No nosso caso, aqui no estado do Amazonas, na maioria dos municípios, a gente vai debulhar manualmente, né? Eu acredito que no sul do Amazonas eles já utilizam essa máquina trilhadeira, mas na maioria dos nossos agricultores familiares ainda utilizamos o método de debulha mesmo manual. Então, essas foram as tecnologias que nós viemos apresentar hoje para vocês para a cultura do feijão calpi no estado do Amazonas. E agora a gente vai falar sobre o projeto prioritário para a cadeia produtiva do milho e feijão calpi nos principais municípios produtores do estado do Amazonas. E quem vai detalhar melhor para vocês, ele já falou um pouco sobre isso no início, mas agora ele vai dar uns detalhes melhores para nós, é o Pedro Chaves. Pedro, com você. De maneira bem breve, vamos detalhar trazer essa informação sobre esse projeto prioritário da cadeia produtiva de milho e feijão calpi dos principais municípios do estado, municípios produtores do estado do Amazonas. Próxima tela, por gentileza, a área de abrangência desse projeto. Nós temos aí o município de Lábrea, Irunepé, Envira, Novo Aripuanã, Apuí, Careiro da Várzea, Manaquiri, são municípios prioritários. Mas todas as políticas públicas serão estendidas aos demais municípios. Mas o foco, a energia principal, a seleção de produtores, capacitação em loco ou à distância, monitoramento, coordenação, vai ser nesses municípios. O objetivo do projeto: fortalecer a cadeia produtiva do milho e feijão calpi por meio da ampliação do serviço de ATER, assistência técnica e extensão rural, aos agricultores e produtores rurais, visando aumento da produção e produtividade com essas culturas, milho e feijão calpi. Segurança alimentar e nutricional, a geração e ocupação de renda, geração e ocupação econômica e renda, melhoria da qualidade de vida desses beneficiários em 7 municípios. Esse é o objetivo do projeto. Próxima tela, objetivos específicos. Prestar assistência técnica e extensão rural nos 7 municípios prioritários. Aumentar a produção e produtividade das culturas do milho e feijão calpi através da adoção de tecnologias. Isso que nós vimos no curso, na semana passada e hoje. E práticas de cultivos recomendadas, principalmente para lembrar para o estado do Amazonas.
Essa palestra vai ser ministrada nesses 7 municípios pelos 7 técnicos que serão selecionados aos agricultores selecionados nos municípios prioritários. A capacitar os beneficiários, todos os agricultores vão ser beneficiados nessas culturas e implantar unidades demonstrativas do milho e feijão calpi nesses municípios contemplados. Em cada município serão implantadas essas unidades demonstrativas para nós mostrarmos as tecnologias disponíveis e, consequentemente, os agricultores familiares terem acesso a essas tecnologias e levar para suas propriedades rurais também. Na próxima tela, de maneira bem breve, só estou apresentando aqui para você conhecer parte desse projeto. Esse projeto aí tem 30 páginas. Nós trouxemos aqui só mesmo a essência para você desses municípios prioritários e para todo o estado do Amazonas conhecer que nós vamos focar nesse projeto e vamos buscar atingir essas metas. Aqui nós temos, simplesmente mostrando, nós vamos sair de 295 para 400 agricultores familiares assistidos. Vamos sair de 295 hectares para 1.200 hectares de área cultivada ano a ano nestes 7 municípios prioritários selecionados. Próxima tela. Aí nós temos o valor do crédito rural que nós vamos investir para estes municípios, para os agricultores familiares selecionados. Ano a ano. 76 projetos já em 2019, uma média de R$500 mil. 111 projetos em 2020, 146 projetos em 2021, 181 projetos em 2020. Ano a ano, desembolso aí financiados pela FEAM, através do Pro Mecanização Procalcário. Como eu falei, os agricultores familiares nestes 7 municípios selecionados terão acesso prioritariamente a todas as políticas públicas do governo do estado do Amazonas. Como já falei, atuação em 7 municípios, a execução pelas equipes técnicas do IDAM local, cada unidade local terá um coordenador desse projeto, vai ter uma coordenação geral aqui em Manaus, o acompanhamento também, a parceria de outras gerências dentro do IDAM Central e outras instituições como IFAM, UFAM, UEA, a Embrapa e outras entidades, associações cooperativas, prefeitura principalmente. Sem a prefeitura, sem a secretaria, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Aproveitamento de áreas de terra firme e várzea. Esse também é um dos focos do nosso projeto. Aproveitar essas áreas de várzea, que são solos mais férteis, e as áreas de terra firmes antropizadas, degradadas. Vamos mecanizar essas áreas e vamos implantar o milho e o feijão. Próxima tela, para já estar encerrando. Os serviços de ATE ocorrerão pelas nossas metodologias e nossos métodos. Os programas Pró-Mecanização, Procalcário, Pró-Sementes e Mudas, o Prêmio, o PAA, entre outros programas, serão prioritários a esses agricultores. Parcerias com a CEPRO, ADS, CONAB, Embrapa, UFAM, UEA, a SEDUC, a própria SEDUC. Nós estamos aqui, isso já faz parte dessa meta, já faz parte de uma das metas desse projeto. A AFEAM, com o dinheiro, com o financiamento, o INPA, o IFAM, Prefeitura, associações cooperativas. Está aí para você ver que sem parceiro a gente não vai conseguir executar esse projeto. Os resultados esperados. Prestação qualificada de assistência técnica aos 400 agricultores nos 7 municípios. Subir de 295 para 1.200 hectares de área cultivada até 2022. Realizar 4.170 visitas, 56 reuniões, 56 palestras, isso nos 4 anos, de 2019 a 2022. 84 demonstrações de métodos, 7 cursos para a cultura do milho e feijão. Esse aqui já é um curso dentro desse projeto, curso via Semean, 9 unidades demonstrativas, 5 de feijão calpi, 14 unidades demonstrativas, 9 de milho, 5 de feijão calpi, 3 dias de campo, 4 intercâmbios entre municípios e 4 intercâmbios para os nossos técnicos selecionados aí dos municípios ir para outros estados, outras cidades, outros países, se for o caso, conhecer o milho e feijão calpi. Próxima tela, agradecendo. Nós agradecemos juntamente com a Luziane, o setor primário, Forte, o sistema CEPRO, o IDAM, todas nossas vinculadas, ao nosso secretário Petrúcio Magalhães, ao nosso secretário Ayrton Schneider, secretário da CEAPAF, a toda a nossa diretoria do IDAM, presidente Eda, José Milton, nosso chefe de departamento, todos os nossos amigos que contribuíram, nossa equipe técnica que contribuíram
para a execução desse projeto, desse curso, dessa capacitação. Desde já, Luziane, suas considerações. Agradeço mais uma vez todas as parcerias que trabalharam para a realização deste curso, mas daqui a pouco a gente volta, Pedro. A gente vai para o intervalo e você que está aí do outro lado pode fazer seus questionamentos para a nossa interatividade. Perfeito. Tá bom? O que podemos responder? Não vamos responder hoje, se não der a gente dá um jeito, manda para o gerente do IDAM, a gente troca e-mail, manda por celular, mas a gente vai responder. Daqui a pouco a gente volta. Ok, de volta após o intervalo e nós vamos fazer o momento da nossa interatividade com vocês e nós já temos um questionamento. De onde é o questionamento? Oi, o questionamento veio de onde? De Manicoré? Não, Ipixuna. Ipixuna quer saber, Pedro, sobre o armazenamento de feijão para evitar o tipo de besourinho que dá no grão. Então, eu acredito que é o gorgulho, que é a principal praga dos grãos, né? E o que é recomendado para evitar esse besourinho, Pedro? Gente, isso é importante, essa pergunta. O Ipixuna, nosso amigo Valdécio e equipe, tive a oportunidade de conhecer Ipixuna recentemente, não, faz alguns anos, mas é um município, é uma região, Juruá, uma região assim, altamente produtiva, principalmente grãos. Por isso que nós inserimos aí a região do Juruá. Parabéns aí, nossos amigos de Ipixuna, pela pergunta. Nós temos dois métodos. O método na agricultura familiar, eu estava agora no intervalo conversando aqui com o nosso representante da Secretaria de Produção de Itamaraty. Essa semente que está sendo recebida aí do milho e do feijão, foi recebido do milho ou do feijão, são sementes viáveis que podem ser plantada, colhida, plantada novamente, colhida, plantada e colhida até 3 vezes. Então, são sementes que nós estamos colocando à disposição que precisam receber, lógico, após o plantio, né, após a colheita, você vai ter que armazenar. Armazenando adequadamente, você vai ter essa semente boa e viável para um novo cultivo e para o seu consumo. O armazenamento na agricultura familiar em garrafas PETs, nós até recomendamos aqui no nosso folheto, aqui, em garrafas PETs, tá? Você coloca essa semente dentro de garrafa PET, você... com o pincel você coloca a data de colheita, o nome do feijão, tudo mais. Tem que lacrar muito bem essa garrafa PET para evitar com que a presença desse gorgulho. Tá? Se você colocar em sacas polipropileno, essa saca aí de ráfia, o gorgulho vai entrar perfeitamente. Você vai virar uma farra de gorgulho aí dentro. Então você tem que utilizar sacas de papel multifoliado. A própria saca que você recebeu aí, a sua semente, ela não pode ser utilizada porque ela foi tratada, foi com um produto químico. Então você tem que adquirir uma saca de papel multifoliado do mesmo material para você armazenar esses grãos que vão ser colhidos. Lógico que um local bem arejado, um local que você evite a presença não somente do gorgulho, mas também do rato. Os ratos também eu aprendi com o professor Zé Ferreira lá na graduação, uma das principais pragas dos grãos armazenados, depois do gorgulho, é o rato. Né? Tem outras pragas também, mas você tem que evitar. Nós temos alguns relatos, alguns colegas aí desesperados, olha, aqui tem muito rato, não manda semente para cá. Falou, meu amigo, mata o primeiro rato, cuida aí do espaço, porque essa semente ela é um ser vivo, é uma criança, é um bebezinho mesmo. Então você tem que ter todo o cuidado da semente. Eu plantei, eu colhi o grão é o meu dinheiro. O grão, o dinheiro em forma de grão é o seu lucro, é o seu esforço, é o seu suor, a sua dedicação. Então você tem que cuidar disso daí. Não adianta colher e jogar de qualquer forma, colocar em sacos inapropriados. Tem amigos nossos que usam latas de 20 litros, essa lata aí, você compra essa lata esterilizada, não é a lata de tinta não. Tinta ela tem ali os produtos que vai impregnar na sua semente, você vai consumir, você vai acabar indo a óbito. Não queremos que ninguém morra. Mas você pode comprar essas latas próprias para armazenamento de semente. Se aparecer o gorgulho, se aparecer no seu armazém, no seu depósito, aparecer o gorgulho ou qualquer outra coisa,
procure o técnico do IDAM para prescrever aí o expurgo utilizado com agrotóxico. O agrotóxico tem que ser emitido, tem que ser recomendado, tem que ser feito uma receita para o engenheiro agrônomo. Nós recomendamos e solicitamos que toda prefeitura tenha um engenheiro agrônomo aí no seu município. Nós não temos como colocar o IDAM, colocar o engenheiro agrônomo em cada unidade local. Seria um sonho, seria fantástico, seria maravilhoso. Porém, nós queremos que as prefeituras tenham um engenheiro agrônomo para prescrever o medicamento, para prescrever uma receita, para prescrever os agrotóxicos que você está precisando, para fazer projeto. As prefeituras que têm engenheiro agrônomo nos seus quadros, os municípios que têm engenheiro agrônomo no seu município, tem mais dinheiro injetado no seu município. Então é uma questão muito simples. Nesse caso aí, apareceu a praga, o engenheiro agrônomo vai lá, faz a visita, prescreve, porque senão, gente, se alguém for comprar, você produtor for comprar esse produto sem a prescrição de engenheiro agrônomo, para fazer o controle de pragas de grãos armazenados, você vai ser multado 10, 20, 30 mil reais. E se o engenheiro agrônomo, que também fizer a coisa errada, ele vai receber as suas penalidades. Então, meu recado é esse, sobre essa questão de pragas de grãos armazenados. Queria interagir com o município de Manicoré, casa cheia novamente aí, Luziane, parabéns, nosso sul do Amazonas, Rio Madeira, parabenizar o Rigonê aí pela mobilização, nosso amigo Edson, Gatão aí, famoso Gatão, nossos produtores rurais aí dessa nossa querida cidade de Manicoré, extremamente produtiva. Nós queremos ver ano que vem, a partir desse ano já, queremos aí chegar em Manicoré e ver a grande produção de milho e feijão calpi. Aí você pergunta, Manicoré, só esse recado que eu queria dar, Luziano, por que Manicoré não entrou no projeto prioritário? Entrou no Nova Aripuanã, é aí do lado. Nós queremos desenvolver Nova Aripuanã na cultura do milho e do feijão. Manicoré não entrou no milho e feijão porque entrou em outros projetos. Entrou em outros projetos prioritários. Na fruticultura, na pecuária, em outros projetos, em diversos projetos. Então, o milho e feijão nós, de maneira justa, selecionamos Nova Aripuanã. Mas vamos partir de 7 municípios prioritários a partir do ano que vem, vai crescendo para 7, para 12, para 15, para 20, até chegar nos 62 municípios. Logo, logo, Manicoré. E eu tenho certeza, os resultados vão aparecer, nosso público de Manicoré são pessoas fantásticas. A próxima pergunta vem de Manicoré, né? Qual inseticida ou fungicida indicado para combater a broca do milho e do feijão? Estamos ao vivo, nós não podemos indicar ao vivo nenhum produto químico, nenhum agrotóxico químico, né? Lógico. E, então é necessário, nós temos que visitar. Médico nenhum receita pelo telefone e pela televisão, muito menos eu, né? Então, gente, nós temos que, no caso Manicoré, nós temos uma engenheira agrônoma, nós temos a Marisa. Parabéns, Marisa, pela sua brilhante atuação na nossa querida cidade de Manicoré. A Marisa, solicite ao IDAM que a Marisa vá na sua propriedade rural para indicar esse produto. Nenhum colega nosso, em lugar nenhum do estado, pode recomendar produto agrotóxico sem ir na propriedade. Se for recomendar um produto sem ir na propriedade, é cometer um pecado muito grande, automaticamente vai ser notificado, autuado, multado. Nós não queremos isso. Tá? Nós não queremos que nenhum colega seja prejudicado. Nós temos alguns colegas respondendo a alguns processos por recomendarem produtos agrotóxicos sem ir na propriedade rural. Nós não queremos isso. Queremos que todo engenheiro agrônomo possa visitar. O produtor merece ser visitado. Tá? O IDAM dá um jeito de chegar na sua propriedade rural, por meios próprios, ou a prefeitura ajuda, ou o próprio produtor rural, se for uma emergência muito grande, o produtor rural leva o técnico do IDAM, leva o engenheiro agrônomo na sua moto, no seu carro, no seu barco, na sua vadeira, na sua lancha, até mesmo no seu avião, tá? O técnico tem que chegar, tem que ver, tem que diagnosticar. Até mesmo, às vezes, não está nem precisando de um fungicida, não está precisando nem de um outro agrotóxico. Às vezes é nutrição, mas a planta está debilitada, a planta está com fome. Às vezes não é problema de doença, é deficiência nutricional. Por isso que nós não podemos recomendar sem visualizar. Você chega, o produtor chega, o técnico chega, faz o diagnóstico, aí sim,
prescreve o receituário agronômico, aí o agricultor vai comprar esse produto, se tiver aí no município, se não, vai buscar em outro local mais próximo, caso em Humaitá, Borba ou até mesmo Manaus. Luziane, próxima pergunta, se tiver alguma interação? Não temos nenhuma pergunta, nenhuma interação. Então, a gente finaliza por aqui, agradecendo a participação de todos os gerentes das unidades locais, os técnicos que mobilizaram os produtores para assistir esta aula, né? A gente espera que tenha atendido aí os anseios de vocês, né? E qualquer coisa, o nosso e-mail ele fica aí no final da apresentação, né? O meu e-mail é Luziane, escreve com 2E, igual escreve pizza, né? @gmail.com. Então, qualquer dúvida, eu estou aqui na CEPRO para responder. Se eu não souber, a gente vai com os nossos técnicos aqui do IDAN Central para tentar responder vocês da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, obrigada à parceria SEDUC, Embrapa, IDAN, CEPRO e a você aí das unidades locais. De modo particular aos agricultores, que sem vocês isto não seria possível, né? Porque o IDAN, o sistema CEPRO todo existe por causa de vocês que estão aí para produzir alimentos para o nosso estado. Muito obrigada, Pedro, é com você. Perfeitamente, quero agradecer inicialmente a todos vocês que participaram. Eu já agradeci várias vezes, vou agradecer novamente ao nosso amigo Raimundo Fiesca aqui de Itamaraty, que veio fielmente acompanhar o curso presencialmente, com certeza vai estar levando esse conhecimento. Esse curso vai estar chegando de modo presencial nos 7 municípios prioritários e no seu município também. Se você se interessou, tem um grupo de agricultores, não somente o curso de milho e feijão, mas qualquer outro curso de mandioca, interpretação de análise de solo, bananicultura, guaraná, outros cursos da área técnica, da área de produção, você pode solicitar ao seu gerente do IDAN. Aí no município, o gerente do IDAN vai nos comunicar em Manaus, solicitando a presença de um instrutor, ou até mesmo a Embrapa. A Embrapa tem ido nos diversos municípios. Eu aconselho, eu sugiro que vocês se organizem, peçam que a Embrapa possa ir junto com o IDAN ministrar esse curso. O conhecimento, gente, é a maior arma que nós temos, é a maior riqueza. Então nós devemos buscar cada vez mais o conhecimento, assim como a gente busca ganhar dinheiro todos os dias. Então, desde já agradeço a equipe aqui do DEP, a Paula, a Camila, a professora Viviane, a professora Elizabeth, a todos nossos amigos do Sistema CEPRO. Desde já, que Deus abençoe e continue nos iluminando cada vez mais.